Vamos falar sobre a Bíblia. Vamos descomplicar um pouquinho essa questão da Bíblia. Primeiro, não é um livro impossível de ler. Se você tiver um plano bíblico de leitura, se você seguir um plano bíblico de leitura, em um ano facilmente você lê a Bíblia. Pouquinho, 10, 15 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano, inclusive até mais, né? Mas a Bíblia é o quê? A Bíblia é o registro da palavra de Deus, da revelação de Deus ao homem, a história de Deus e o homem. A Bíblia não fala de dinossauros, a Bíblia não fala sobre energia nuclear, a Bíblia não fala sobre muitas coisas que poderia falar, mas não fala. A Bíblia não fala sobre as dinastias chinesas. Estas coisas, assim, existem. A Bíblia não nega, só porque não está na Bíblia não quer dizer que não existiram, existiram. Mas a Bíblia é a história de Deus e a sua criação. A criação que rebelou contra Deus e que Deus fez por onde para reconciliar a criação a si mesmo. Como assim? Bom, Deus criou um paraíso, criou tudo que há, céus e terra, os mares, os planetas, e ele colocou o homem no paraíso. Mas como Deus é um Deus justo, ele não criou o homem sem responsabilidade, porque sem certo e errado não há justiça. Então Deus, por ser um Deus justo, teve que criar um lugar onde houvesse limites. Não criou grandes limites, um só. Ele criou uma árvore que produziu fruto. Esse fruto era proibido ao homem. A Bíblia começa com essa história e mostra como o homem desobedeceu e rompeu a sua relação com Deus. Ele se rebelou contra Deus, ele não honrou a Deus. E ele, por fazer isso, mergulhou-se num labirinto de trevas que tem séculos e milênios de histórias trágicas que se reproduziram e se multiplicaram. E nós vemos o drama de um Deus amoroso e justo que planejou desde o início resolver esta ruptura, porque ele sabia que haveria uma ruptura. Então, ele mandou seu filho. A Bíblia fala, todo o Antigo Testamento aponta para isso, mostra a história do povo escolhido por Deus e aponta para a vinda daquele que iria reconciliar Deus e a sua criação. Não só o homem, mas toda a criação. Jesus veio. E aí nós temos o Novo Testamento falando sobre a história dele, a mensagem dele, a obra dele, a vitória dele e finalmente tudo o que isso quer dizer para as nossas vidas, nas cartas e finalmente um grande drama, uma grande ópera cósmica que culmina, né, no Apocalipse, que mostra a grande guerra que há entre o bem e o mal e como Deus conduz tudo isso para finalmente trazer um povo redimido e maravilhosamente restaurado, mais do que restaurado, glorificado nele. Sem a Bíblia, a igreja não acha seu caminho. Sem a Bíblia, uma igreja que não ensina a Bíblia, não prega a Bíblia, não é igreja. Pode ter na porta alguma coisa, church ou igreja, ou alguma coisa assim, mas não é uma igreja. A igreja se pauta pela Bíblia, ela precisa da Bíblia. A vida cristã se alimenta pela Bíblia, se orienta pela Bíblia. Nós conhecemos a Deus pela palavra de Deus. Não, mas eu conheço a Deus porque Ele está no meu coração. Sim, sim. Paulo disse isso em Romanos 5, que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. É derramado no nosso coração pelo Espírito. Mas, se for só a experiência de Deus, sem o conhecimento de Deus, nós não louvamos a Deus em espírito e em verdade. E Jesus disse à mulher samaritana, Deus busca quem o adorará em espírito
e em verdade. E como nós podemos saber a verdade se não houver uma revelação de Deus sobre qual seja esta verdade? E isso nós temos na Bíblia. A Bíblia é a história de Deus, que criou, que amou, que foi rejeitado e que resgatou, dando seu Filho em nosso lugar para morrer e sofrer e satisfazer a justiça de Deus, morrendo por nós, sofrendo o que nós merecíamos sofrer. E, no fim, ele reúne o seu povo junto a si para uma vivência gloriosa e eterna. A Bíblia é essa história e a igreja precisa ensiná-la. Eu volto com mais Descomplicando a Fé Cristã. Hoje o assunto é a Bíblia. Vou voltar a falar sobre a Bíblia, claro. Não vamos ficar só no beabá, mas vamos tentar reduzir coisas a conceitos simples que nós podemos compreender. Eu volto, até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.